Bom dia, boa tarde, boa noite, LPP aqui. Galera, vamos começar o processo de pintura, tá? Então eu vou dar uma limpada novamente aqui só para tirar o excesso do lápis, porque eu não quero que ele glitche muito quando eu pintar. Só que lembrando, pessoal, aqui é um desenho que eu não tô com a pretensão de vender ele depois, por exemplo, né? Que se eu fosse vender, eu faria talvez um pouco maior, eu passaria ele a limpo novamente, usando a mesa de luz, que é outro processo, tá? Mas como que a gente vai trabalhar aqui? Primeiro eu gosto de fazer com marcador, então a gente vai fazer as cores chapadas nesse vídeo, né? Então a gente vai definir todas as cores que são flat, que a gente chama, né? Que são as cores puras, para depois, com o lápis de cor, trabalhar as sombras e as luzes, tá? Então vamos lá. Também outra coisa, pessoal, tem muita gente que vai talvez questionar ou se perguntar por que eu não estou passando a caneta, né? São processos diferentes, né? Eu gosto de trabalhar, principalmente quando esses desenhos são mais bonitinhos e coloridos, de um jeito que não tenha contorno preto, né? Então o meu contorno aqui vai ser as próprias cores, né? Eu vou usar uma cor talvez um pouco mais escura, né? Então, por exemplo, o Hunter é roxo, eu vou usar um roxo escuro para depois fazer o contorno onde precisar, né? Eu acho que o desenho às vezes fica até mais bonito assim. Você pode fazer um contorno multicolorido, né? De uma cor transitando para outra, né? E quando for passar ali para tipos, tome cuidado para não fazer isso que eu acabei de fazer, né? De amassar a folha, tá? Mas sem problema. Vamos lá. Então aqui, como os personagens estão separados, não existe muito uma regra, né, de onde começar, tá? Só que quando for usar marcador, o interessante é você pensar assim, né? Se você quer que a cor fique bem marcada, demarcada assim, cor escura, cor média e assim em diante, você pensa um pouco numa ordem que eu vou falar para vocês aqui, né? Geralmente a gente começa a trabalhar quando você quer que seja uma transição suave, você faz primeiro o escuro e depois o claro. Quando você quer que seja uma cor marcada, que é o que a gente vai usar aqui, que geralmente Pokémon tem essa cor mais chapadona, você começa pelo claro, tá? Então, vamos lá. Aqui eu já separei minhas cores do Hunter, as cores do Primeape e as cores do chapéu do Ash, tá? Então, vamos começar pelo mais simples, que é o chapéu do Ash, né? Então, eu vou fazer só as cores chapadas, que é o verde e o vermelho apenas, né? Então, o marcador ele tem duas pontas, né? Uma pincel e uma chanfrada. Nem todo marcador é assim, tem marcador que a chanfrada é fina, o pincel é fino. Aí vai da preferência do desenhista. Uma outra vantagem também de você fazer assim, deixar o contorno lápis para depois, que você pode às vezes corrigir alguns erros, né? Porque às vezes o marcador, ele dá uma esticadinha ali, né? Dá uma coisa que a gente chama de bridge, né? Que quando você coloca ele num ponto e ele dá uma espalhada. Só que como essa folha aqui é lisa, ela é própria para isso não acontece, tá? Mas dependendo da folha que você estiver usando, às vezes você vai ver que na hora que você encosta a tinta ele dá uma espalhada assim, né? Uma esticada, como se fosse uma mancha. Então assim, as cores chapadas aqui do boné, pronto, praticamente isso. Vamos para o Hunter. Como eu falei, eu quero que as cores fiquem bem demarcadas, né? Então eu vou começar pela cor mais clara, tá? Vou pensar mais ou menos no volume do personagem, né? Do Hunter nesse caso, e onde as luzes estariam, né? Geralmente a gente usa a luz vindo de cima. Nessa questão aqui eu vou usar a luz vindo de cima e de frente deles, tá? Uma luz básica, simples. Então, pronto, minha marcação da luz. Agora vamos para o tom médio. E por último, nosso Hunter aqui, vamos o tom escuro. O tom médio, geralmente, gente, é o que vai ocupar mais espaço, né? Então vocês estão vendo que a luz foi um pouco, o médio foi quase 80% do desenho, e o escuro agora vai uns 10% também, né? Vai depender do contraste que você quer dar, tá?
Por exemplo, essa parte aqui de baixo, eu quero que ela fique um pouquinho mais suave, né? Como se fosse só um pouquinho mais escura a parte de baixo. Então o que eu vou fazer? Passei a parte escura, vou voltar com o meu tom anterior, que é o médio. E vou passar como se eu estivesse levemente puxando uma cor para outra, para dar uma suavizada. Agora a gente vai fazer o mesmo processo no Primeape. Como ele tem pelo, a gente vai fazer um pouquinho mais preocupado com as formas das coisas, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou começar fazendo o corpo dele, né? Fazendo a forma dos pelos dele. Então fica interessante se a gente já começar fazendo um zigue-zague aqui, ó. Pra meio que mostrar que é a parte de baixo. E zigue-zague, ó. Agora bem facinho, vamos pintar a orelha e o nariz, as coisas mais rosinha nele. Pera, tá gostando? Tá aprendendo comigo aqui? Quer continuar aprendendo? Eu dou aulas particulares, aulas tranquilas, no seu ritmo, você vai aprender através daquilo que você gosta. Então quer continuar aprendendo? Me manda mensagem, vamos aprender junto. Os braços, mãos e pernas, que é tudo a mesma cor. Aí aqui, onde tem o pelo dele, onde encosta no braço e na perna, não precisa se preocupar, porque depois a gente vai refinar com lápis de cor, ou até com alguma caneta bem fininha. Uma coisa legal de se fazer, que eu vou fazer aqui na mão do Primeape e nos anéis de metal dele, é às vezes você deixar um espacinho em branco, só para mostrar que é como se fosse onde a luz está batendo a luz, né? Onde está batendo ali a iluminação. E por último os anéis, né? Os anéis é importante você deixar um espaço em branco, para mostrar que ele é metal, né? Que ele reflete. Tá? Então para isso eu vou usar dois tons diferentes de cinza, né? Um mais claro e um mais escuro, e deixar o espaço em branco. Onde deixar esse espaço em branco? É só você pensar mais ou menos a luz, né? Pensando no formato circular do anel, o ponto mais alto que está virado para a luz. E é isso, pessoal. As cores chapadas, já dá uma ideia de como vai ficar no final depois. Mas isso aqui, ó, já é uma etapa legal, já fica bonitinho. Você pode tirar uma foto, às vezes postar, tá? E agora a gente vai trabalhar com lápis de cor refinando, né? Fazendo alguns degradês e definir a melhor forma, né? Nesse processo aqui, você vê que agora ele tá meio sem uma forma definida por causa da falta de contorno. Mas isso é normal, né? Depois a gente vai arrumar isso, tá? Então, até o próximo vídeo.